Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar o porquê você engordou depois da cirurgia bariátrica. Quando eu falo em engordar depois da cirurgia bariátrica, eu tô falando de todo o peso que você recuperou do que você engordou, principalmente ali nos primeiros 18, 24 meses, ou então parte desse peso que você perdeu, que você venha ter recuperado, tá? O tão falado reganho de peso ou a recidiva de peso. Existem vários motivos, que fazem a gente engordar depois da cirurgia bariátrica. O que eu vou trazer aqui, o que eu vou propor para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho, é um dos fatores, só que através desse fator desencadeiam vários outros fatores que também colaboram para essa recidiva de peso, para esse reganho de peso. E qual que é o fator que eu tô falando aqui? É a falta de clareza, falta de conhecimento sobre a obesidade e principalmente sobre a cirurgia bariátrica. Eu vou focar bastante aqui sobre essa clareza, sobre essa questão do conhecimento na cirurgia bariátrica, que para mim foi assim o que mais faltou quando eu decidi fazer a minha cirurgia bariátrica em 2021. Ter esses conhecimentos aí necessários depois que a gente toma essa grande decisão, que é fazer a cirurgia bariátrica. Com relação à obesidade, é importante também que a gente saiba algumas questões sobre a obesidade. Que ela é uma doença crônica, que ela é uma doença progressiva, o que isso quer dizer? Se você não controla de alguma forma, escolhe algum tipo de tratamento, ela se agrava e muito rápido, a médio e longo prazo. É uma doença a nível mundial que só cresce e atinge milhares e milhares de pessoas. Muitas vezes a gente não tem essa visão da obesidade como uma doença grave, realmente. Eu não tinha essa visão. Por quê? A vida inteira eu fui obesa, né? Desde a minha infância até a minha fase adulta, eu convivi com a obesidade, sendo uma mulher obesa e convivendo com pessoas obesas também. Né? Se a gente for falar de família, só na minha família eu sou o sexto caso de cirurgia bariátrica, então a gente acaba repetindo padrões, né? Da nossa família, do meio em que a gente vive, então aquilo acaba sendo a tua rotina, é realmente a sua vida. Então eu não tinha esse entendimento com relação à cirurgia bariátrica, ou melhor, com relação à obesidade. Eu fui ter esse entendimento depois que eu fiz a cirurgia. Então, partimos do princípio, se eu não tinha o conhecimento necessário sobre a obesidade, quando eu decidi fazer minha cirurgia bariátrica, pensa se eu tinha o conhecimento necessário sobre a cirurgia bariátrica. E no meu caso, como eu falei, eu sou a sexta pessoa da minha família a fazer cirurgia bariátrica. Quando eu resolvi fazer minha cirurgia, ou pelo menos ir atrás, né, começar a fazer um movimento para ver se acontecia a cirurgia no meu caso, eu achava que eu já sabia muita coisa. Por quê? Eu passei por todo o processo junto ali dos meus familiares mais próximos que fizeram a cirurgia bariátrica. Então eu já tinha uma noção de como era e achei que aquilo e a minha vontade de fazer seria o suficiente. E não foram. Não é bem assim na prática, depois que realmente você vive ali a bariátrica em você. É muito diferente. E é por isso que eu falo que um dos fatores que fez com que o número da minha balança fosse subindo, isso que eu não tive uma engorda muito significativa, mas já serviu de alerta que se eu não mudasse alguma coisa ali, aquilo poderia agravar, porque também eu tenho o exemplo muito perto de mim, tanto em família quanto de amigos que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a engordar. Então aquele alerta ali, opa, calma aí, eu tenho que ir atrás de entendimento também. Então, com relação à cirurgia bariátrica, a gente tem que entender que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta
de controle da obesidade. Como eu comentei, a obesidade ela é uma doença progressiva que sem controle ela vai piorar, ela só vai agravar. E a cirurgia bariátrica, muitas pessoas, assim como eu, entendem ela como se fosse a solução do problema. Qual que é o problema? O excesso de peso, a obesidade. E ela não é a solução, ela é uma ferramenta de controle. Uma das principais ferramentas de controle contra a obesidade. Então, às vezes a gente deposita todas as nossas fichas na cirurgia bariátrica, principalmente no começo, quando a gente emagrece sem fazer esforço, digamos assim. Nos primeiros 18, 24 meses, a cirurgia bariátrica, ela funciona muito bem. Não que ela pare de funcionar em algum momento, mas eu digo assim, a gente emagrece muito ali nos primeiros meses, sem uma demanda de esforço muito significativa. Eu sou exemplo disso. Eu fiz a cirurgia bariátrica e eu não coloquei em prática o que deve ser feito, né, depois da cirurgia bariátrica. Eu continuei vivendo a minha vida normal. Passou o período ali onde eu já comia normalmente, muito parecido com o que eu comia antes de fazer a cirurgia bariátrica, e por conta disso eu voltei a engordar. Então eu não entendia o que eu precisava fazer e não tinha o entendimento que a cirurgia bariátrica era uma ferramenta e que existiam formas específicas de eu alimentar, digamos assim, essa ferramenta para que ela trabalhasse ao meu favor. Então, nos primeiros meses, eu só vivi, continuei realmente com os meus hábitos antigos e quando eu vi, o peso ali na balança estava aumentando. De uma forma mais devagar e não tão significativa, mas sim, estava aumentando. Mas afinal de contas, o que a gente precisa saber com relação à cirurgia bariátrica? Além disso, de ter esse entendimento que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta e não a solução, e ela é uma ferramenta que ela é instalada, digamos assim, em você e que ela vai funcionar para sempre. Desde que você entregue os estímulos necessários para que essa ferramenta maravilhosa no combate à obesidade trabalhe em favor para você. Se você entrega estímulos de engorda, que são, na maioria das vezes, os mesmos estímulos que você tinha antes da cirurgia bariátrica, que fizeram você entrar no estado de obesidade a ponto de você fazer uma cirurgia bariátrica, o que vai acontecer depois? Você vai engordar. Então, primeiro de tudo, ela é uma ferramenta que ela precisa ser entendida para que ela funcione ao seu favor. Segundo, existe um estilo de vida bariátrico diferente. É uma outra oportunidade que você tem de viver um estilo de vida mais saudável, sem restrições, que é o que, pelo menos eu vivi boa parte da minha vida. Sempre estava numa dieta muito radical, sem comer tal coisa, me privando de tal coisa, e quando eu me privava, passava um tempo ali, eu voltava a comer e voltava a comer mais ainda. A gente tem que entender que o estilo de vida bariátrico é um estilo de vida novo, onde não existe, por exemplo, restrição, mas existem algumas estratégias que você precisa colocar em prática para a bariátrica funcionar ao seu favor. Você precisa entender que a bariátrica, ela não te emagrece, digamos assim, só por conta do seu estômago muito, muito, muito reduzido, até 100 vezes o tamanho do seu estômago original é reduzido. Você não emagrece só por isso, ela tem um impacto metabólico muito grande. Por isso que é uma ferramenta muito importante, porque ela realmente mexe com o seu metabolismo, ela potencializa o seu metabolismo, ela potencializa a sinalização hormonal, fome, saciedade, por exemplo, dentro de você. Então, ela é uma super ferramenta. Nós, bariátricos, a gente tem o poder de ser magro realmente para sempre. E sem fazer nenhuma restrição ou sem fazer nenhuma dieta restritiva. Apenas alguns ajustes necessários, como o planejamento alimentar, que eu falo,
que é você planejar o que você vai comer ali durante a semana, durante o mês, de uma forma estratégica, contendo todos os macros e micros nutrientes necessários para realmente nos nutrir. É muito mais do que nos alimentar, né? E é nos nutrir, trazer realmente para o nosso organismo nutrientes para que ele trabalhe ao nosso favor. Por questão do estômago reduzido, de toda a alteração ali gástrica, automaticamente nós absorvemos menos nutrientes do que antes da cirurgia bariátrica. O que isso significa? Que a gente tem que comer mais? Não, até porque a gente não consegue. Porém, a gente tem que fazer a reposição dessas vitaminas. Isso é uma questão obrigatória, que ali no começo eu não fiz, por exemplo. E esse é um dos fatores também que contribui para o reganho de peso. Então é importante você ter um entendimento que a partir do momento que você optou em fazer a cirurgia bariátrica, você vai precisar repor a vitamina para sempre. Você vai precisar fazer um acompanhamento com uma equipe de saúde, né? A sua escolha, o seu próprio cirurgião, um endocrinologista, nutricionista, um profissional da área da saúde que ele vai te indicar, por exemplo, a suplementação que você precisa para o seu caso necessário. E se ela vai ser em cápsula, se ela vai ser injetável, enfim, existem várias formas da gente fazer a reposição. O fato é que a reposição nutricional é um fator muito importante para a gente se manter saudável após a cirurgia bariátrica. Eu costumo dizer assim, que emagrecer a gente vai, o desafio maior é se manter saudável, porque existem muitos casos de antes da bariátrica, a pessoa estar, obviamente, acima do peso, porém ela não está saudável, ela não está nutrida, fez a cirurgia bariátrica, o grande desafio é se manter saudável. E a reposição nutricional, né, através dos multivitamínicos específicos também para a bariátrica, é muito importante. Então, o planejamento alimentar, você saber o que você tem que comer, a ordem que você tem que comer, fazer o planejamento da semana, não trabalhar com restrições, não existe alimento após a cirurgia bariátrica que você não possa comer por algum motivo. Se você, né, não tem orientação médica de restrição de determinado alimento, não tem o porquê depois da cirurgia bariátrica você viver em restrição como você vivia antes. Um dos motivos que eu escolhi fazer a cirurgia bariátrica foi porque eu não aguentava mais fazer dieta. Eu fazia dieta e permanecia gorda, alguma coisa ali não estava legal. Então eu fiz a cirurgia bariátrica para me ajudar nisso. E toda dieta restritiva, quando você não pode comer alguma coisa, não é só o fato ali da ação de você não comer alguma coisa. Tem o peso psicológico muito forte, tanto que depois que você passa daquele período, você quer comer o mundo, né? Daquilo que você deixou de comer por muito tempo. A gente tem que entender que além do planejamento alimentar, do acompanhamento com a equipe de saúde, do reporte de vitaminas, a gente também tem que aprender a manejar as nossas emoções. Isso é muito importante e é um fator que eu não ligava de forma alguma antes da cirurgia bariátrica. E é um fator, talvez até dos principais, que nos impulsiona a comer. Existem duas fomes, a fome emocional e a fome física. E nós somos seres o quê? Emocionais. Então, na maioria do tempo, a gente não age pela razão, a gente age pela emoção. E com a comida é a mesma coisa. A gente come por conta de um impulso emocional. Ou porque a gente tá triste, ou porque a gente tá feliz, tá com raiva, tá deprimido, tá se sentindo sozinho. Sempre vem um sentimento que acaba fazendo com que a gente desconte para compensar uma determinada falta, por exemplo, na comida. Esse tipo de entendimento, ele é muito importante também depois da cirurgia bariátrica, porque as emoções continuam. Como a gente vai manejar essas emoções? Né? Como que tá o teu sono? O sono é muito importante, inclusive uma noite mal dormida, um sono que não revigora, ele é um fator para o reganho de peso, porque ali à noite é onde o nosso organismo trabalha, principalmente com as nossas questões
hormonais para que no próximo dia nós estejamos com energia, né? Com o metabolismo equilibrado. E se a gente não dorme, esse equilíbrio não é feito durante a noite. No próximo dia, o nosso corpo vai buscar por mais energia, por não ter dormido bem na noite anterior. Então, a gente vai optar por alimentos que nos trazem energia, que normalmente são alimentos mais calóricos. Então, consequentemente, a gente vai engordar, vai se sentir com mais preguiça, com menos disposição. Aí a gente come alimentos como, por exemplo, carboidratos simples, que em busca da energia, porém a gente vai ficar mais para baixo. E comendo só eles, a gente vai buscar comer mais eles. E aí sim a gente vai alimentar o nosso organismo com carboidratos simples, que vira açúcar muito rápido no nosso sangue, não sacia, não mantém a gente sem fome por muito tempo, e cada vez a gente vai entrar nesse ciclo buscando ainda mais esse tipo de alimento e não nos nutrindo. Por isso que eu falo, a falta de clareza, de saber o processo que você vai passar, tanto ali no pós-operatório imediato, quanto num pós-operatório tardio, e quanto para a sua vida toda, é muito importante. Se não, sim, a gente volta a engordar, se não, sim, bate o arrependimento de ter feito a cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta incrível e a melhor hoje em dia no controle e combate à obesidade. E quem fez a cirurgia bariátrica, o controle é eterno, o controle ele vai continuar. Se você não dominar a sua bariátrica, você volta a engordar. E eu sempre costumo dizer, porque eu senti na pele isso, quem volta a engordar, ou melhor, quem engorda depois da cirurgia bariátrica, o sentimento de culpa, ele é tão grande, ele realmente é dobrado. Né? Engordar antes da cirurgia bariátrica é uma coisa, tem uma pressão, claro que tem, mas ela é diferente do que engordar depois que você faz a cirurgia bariátrica. Os apontamentos são maiores. Olha lá, a Verônica fez cirurgia bariátrica, tá voltando a engordar e várias outras coisas. E isso vai acumulando, principalmente na nossa cabeça, no nosso estado emocional, fazendo com que a gente vá para baixo e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, se você quer aprender como voltar a emagrecer depois da cirurgia bariátrica, além de você me acompanhar aqui no canal, de me acompanhar também no Instagram, eu tenho um super convite para te fazer. No dia 9 de maio, às 20 horas, eu vou fazer um evento, uma masterclass que chama Domine a Sua Body, onde eu vou te passar o plano para você voltar a emagrecer. É online, gratuito. O link para tua inscrição, para você garantir a sua vaga, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu conto com a sua presença lá para te ajudar realmente a dominar a sua bariátrica e entender de fato. Lá eu vou muito mais a fundo em como a bariátrica funciona e quais são os mecanismos realmente de ação para a gente fazer a nossa bariátrica funcionar ao nosso favor. Então eu tenho um encontro marcado com você. Já encaminha para aquela sua amiga que também precisa dominar a bariátrica dela. Encaminha, convida para esse evento que é online e gratuito e a gente se encontra lá. Até o próximo vídeo!